Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar aqui nos pontos sobre as chaves de Hill para o sucesso. A ideia é tentar perceber a essência daqueles princípios de sucesso do Napoleon Hill. Ele, passou décadas a estudar figuras de topo, não é? Edison, Ford, embora o nome dele se calhar hoje não diga tanto a muita gente. Sim, sim. Parece que temos aqui uma espécie de manual para a realização pessoal e profissional. Exatamente. E a história por trás disso é interessante. Diz-se que tudo começou com um desafio, não é? Do Andrew Carnegie ao próprio Hill. Ah, sério? Sim, para ele conseguir destilar uma filosofia de sucesso que fosse acessível a toda a gente, uma tarefa, imagina, monumental, que o levou a procurar os pontos comuns, não é? Entre as pessoas de maior sucesso da época dele. Uau, parece fascinante, de facto. Mas o que é que faz com que estes princípios que foram pensados há quase um século continuem relevantes? Como é que resistiram, digamos assim, ao teste do tempo? É uma ótima pergunta. Bem, a investigação do Hill resultou em 17 princípios que ele considerava fundamentais. E não são ideias assim vagas, etéreas. Foram publicados primeiro num livro chamado A Lei do Triunfo, lá em 1928, e depois, claro, ficaram muito mais conhecidos com o Pense e Fique Rico, de 1937, que são, pilares da literatura de desenvolvimento pessoal. Certo. E o que estamos a ver aqui indica que as chaves para o sucesso é uma abordagem mais direta. Mais prática para aplicar esses 17 princípios, é isso? Quase um guia com ferramentas. Precisamente. O foco é mesmo ajudar quem lê a identificar e, mais importante, a usar o seu potencial. E se pensarmos nisto de uma forma mais abrangente, são princípios que se consideram universais, porque tocam em qualidades humanas que são essenciais. Como, por exemplo? Bem, a ambição, a disciplina, a maneira como pensamos, como colaboramos com os outros, quer dizer, são coisas que continuam a ser importantes hoje, tal como eram na altura, percebes? Por isso é que a aplicabilidade vai para além da época. Ok, percebo. Mas vamos tentar tornar isto mais concreto. As fontes falam em desenvolver um propósito definido. Na prática, como é que o Wills sugeria fazer isso? Não basta só querer ter sucesso, pois não? Não, de todo. Aliás, ele era muito claro quanto a isso. Era preciso ter clareza, especificidade. O propósito tinha que ser escrito de forma muito clara, muito concisa, e não era só escrever. Então... Ele defendia que se devia ler essa declaração todos os dias, de manhã e à noite. A ideia era mesmo impregnar a mente subconsciente com aquele objetivo, focar toda a energia mental e física naquilo. Interessante essa ideia de quase programar a mente. E quanto à atitude mental positiva? E também falam numa fé prática. O que é isso exatamente, essa fé prática? Soa um bocadinho Sim, pode religioso. soar religioso, mas segundo Will não era necessariamente isso, era mais uma confiança inabalável, sabes? Uma certeza quase absoluta na própria capacidade de atingir os objetivos que se definiram. Uma autoconfiança muito forte, então. Sim, mas ativa. Uma expectativa ativa de sucesso que depois molda as ações, as decisões, e isso está muito ligado à atitude mental positiva, claro, que é, no fundo, a capacidade de controlar os próprios pensamentos, de te focares nas soluções, nos resultados que queres, mesmo quando as coisas correm mal. É um controle consciente da mente. Percebo a ligação, faz sentido. Mas, tendo em conta que ele tirou isto da observação de industriais, líderes de uma era muito diferente, Ford, Carnegie, será que não há aqui um risco de serem conceitos um bocadinho datados ou difíceis de aplicar hoje, com os desafios que temos agora? Olha, uma perspectiva válida, questionar a aplicação direta em contextos tão diferentes. Claro que sim. No entanto, a essência do que ele observou, quer dizer, a importância de ter um objetivo claro, da autoconfiança, da persistência, de pensar positivo, de colaborar, isso parece tocar em aspectos mesmo fundamentais da nossa natureza, da natureza humana e da dinâmica de grupo. E isso continua a ser crucial. A forma de aplicar pode ter que mudar, adaptar-se, mas os pilares parecem manter-se sólidos. Sim, faz sentido essa perspectiva. E, no fundo, a promessa destes materiais é que, se aplicarmos estes princípios com consistência, é possível alcançar não só sucesso financeiro, mas também bem-estar, melhores relações, uma coisa mais holística. Sim, essa é a proposta central. O sucesso visto como uma consequência.
uma consequência natural de seguir uma fórmula, e não como sorte ou acaso. Claro. Claro que isto implica, e as fontes também sugerem isso, um nível considerável de autodisciplina, de esforço contínuo. Não há milagres. Sem dúvida. É preciso trabalho. Exato. Sem isso é difícil ver resultados transformadores. Portanto, resumindo aqui o essencial do que estivemos a explorar. Napoleon Hill dedicou uma vida a tentar sistematizar o sucesso. O resultado foram os 17 princípios. E as chaves para o sucesso parece ser uma abordagem prática para aplicar essa fórmula. Focando em coisas como ter um propósito claro, cultivar uma fé ativa na nossa capacidade e manter uma atitude mental positiva. Exato. E talvez a reflexão que fica para quem nos ouve é esta. Se estes princípios vieram da análise de figuras do início do século XX, que adaptações, que novas interpretações seriam precisas hoje para aplicar estas mesmas chaves de forma eficaz no mundo do século XXI? Um mundo tão complexo, tão acelerado, com tecnologias e desafios sociais completamente diferentes. É uma excelente questão para ficarmos a pensar.